Muito bem, boa tarde a você, internauta, acompanhando a nossa live a partir de agora aqui no Instagram da Rádio Muriaé. Um bom almoço a todos. Como havíamos anunciado, a gente estaria aqui na Delegacia de Homicídios ao lado do Dr. Gleidson, que com sua equipe, também uma integração com policiais civis do Rio de Janeiro, conseguiram efetuar uma prisão muito importante. Prisão essa a respeito de um homicídio que chamou muita atenção dos moradores de Muriaé, por se tratar de um local onde era frequentado por várias pessoas. Todo mundo tomou conhecimento desse homicídio que vitimou o Cauã Crudelli, lá na Cachoeira do Rio Preto. E até então, o autor ele havia sido identificado até por populares que estavam no local, presenciaram ali toda a confusão, que acabou na morte do Cauã Crudelli, que foi socorrido inclusive, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no Hospital São Paulo. Para falar dessa prisão, a gente vai conversar agora com todos os detalhes, uma entrevista exclusiva com o Dr. Gleidson. Eu disse hoje pela manhã, doutor, no programa, que não foi surpresa mais essa prisão da Delegacia de Homicídios. A gente sabe do trabalho sério, competente, o seu e da sua equipe, além fronteiras. Não é a primeira vez que a Polícia Civil de Muriaé, da DH, vai a outro estado para efetuar prisão. Haja visto que muitas das vezes o autor ele comete o crime e tenta fugir do estado até para atrapalhar as investigações, achando que não vai ser descoberto. Boa tarde. Boa tarde, Gilson, é isso mesmo, Mais uma vez um trabalho em conjunto aqui da Homicídios em Muriaé com a Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro. Esse caso realmente foi um caso de grande repercussão aqui na cidade, sobretudo pelo modo pelo qual foi praticado, numa cachoeira, um ponto cultural e tradicional aqui da cidade de Muriaé, na presença de dezenas de pessoas, ou seja, ele não se importou em nenhum momento em esconder o que ele estava fazendo, por motivos até então apurados, motivos fúteis, desproporcionais, que não, em hipótese alguma, poderia ensejar uma repulsa dessa maneira que ele fez, realizando disparo de fogo contra a vítima, evadindo logo em seguida, Então, logo ele teve a prisão decretada. Antes mesmo de ele ter a prisão decretada, Gil, ele já tinha se evadido. No dia, a Polícia Militar, ainda no encalço dele, tentou fazer a sua captura, mas não conseguiu. Nesse mesmo dia, ele teria saído da cachoeira e ido para o bairro Alto do Castelo. Do bairro Alto do Castelo, a gente identificou que ele foi até a cidade de Campos, pernoitou lá na cidade de Campos, em um motel, por cerca de um dia para o outro, e de lá ele seguiu para o Rio de Janeiro. A gente aprofundando na investigação com o trabalho de inteligência e cruzamento de informações, a gente identificou que ele foi para uma localidade chamada Barra de Guaratiba, depois do Recreio, no estado do Rio de Janeiro, e a partir daí a gente acionou o pessoal da Polícia Civil do Rio e começamos a fazer o cruzamento de informações até identificar a residência exata que ele se encontrava. Esse investigado, esse suspeito, ele tinha por hábito também postar em suas redes sociais, momentos em que ele estava lá no Rio frequentando praias, e isso acabou de certa forma ajudando na sua localização e sua prisão na data de hoje, quando então a Polícia Civil em conjunto efetuou essa operação e inclusive prendeu ele com um veículo clonado também em sua posse lá no Rio de Janeiro. Doutor, a gente sabe do clamor aqui da população, inclusive parece que a vítima era muito querida pela classe dos motoboys, que fizeram até uma carreata ali no momento em que o corpo seria sepultado. Isso ajudou também o trabalho da polícia, esse clamor de querer justiça? Exatamente, Gilson. A vítima, até então, ela possuía cerca de 3 trabalhos fixos, como motoboy, trabalhava também num restaurante de comida japonesa aqui na cidade de Muriaé, e por isso era querido por essas pessoas o seu relacionamento, fato que causou essa comoção na sociedade de Muriaé. Isso, somado ao fato da gente ter divulgado o procura-se do suspeito, ocasionou a colaboração também das pessoas, da sociedade, com denúncias diárias, sobre eventuais localizações desse suspeito, E isso, todas elas foram checadas e algumas delas, inclusive, auxiliaram na localização dele na data de hoje. Portanto, diferentemente de outros homicídios que a gente costuma falar, que o pano de fundo, eu sempre converso isso com o Dr. Gleidson, é o tráfico de drogas. Diferentemente, esse não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Isso ali foi uma discussão, uma confusão que aconteceu lá na Cachoeira. Exatamente, Gilson. O suspeito ele já tinha
um relacionamento pré-existente, né? Já teve uma confusão que antecedia aqueles fatos com a vítima, tá? Envolvendo questões passionais. Então não eram pessoas que não se conheciam, né? Já tinham entrado em atrito por questões passionais. E na data do fato, esse suspeito se encontrava na cachoeira quando teria presenciado a vítima, né, agredindo uma mulher que seria mãe de seus filhos, mas ex-companheira dele. E aí iniciou-se uma nova discussão entre a vítima e o investigado, né? Entraram em vias de fato e o suspeito então sacou uma arma de fogo e realizou diversos disparos na região, em direção, né, à vítima, né, que ainda tentou fugir para o seu veículo, mas foi alcançada e posteriormente a ser alvejada foi socorrida ao Hospital São Paulo, mas não sobreviveu. Tudo que começa errado termina errado. O cara vai para uma cachoeira se divertir, se banhar, para refrescar o calor, armado? O fato dele já estar armado nesse local, Gilson, tem uma reprovabilidade maior, né? Porque já demonstra inicialmente qual era a intenção de alguém ir armado para um local em público, né? Então a gente acredita que isso vai ser valorado no momento correto, mas certamente tem um peso negativo quando a gente analisa a conduta desse suspeito. Eu resolvi fazer essa live justamente por isso, né? Porque as pessoas, principalmente a família, aguardavam esse momento do anúncio da prisão. E eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde, menos de um mês, né, a DH conseguiu chegar a esse principal suspeito. O que eu disse no programa hoje, a gente não pode dizer, né, que é ele. A gente precisa tratá-lo como suspeito, até que seja levado ao banco dos réus e aí ele vai ser julgado e possivelmente condenado. Exatamente, Gilson. A gente tem atualmente uma regra constitucional em que todos devem ser presumidamente inocentes até transitar em julgado. E quando não houver trânsito em julgado, né, nessa fase policial a gente trata como suspeito ou investigado, que é o caso, né, que a gente está se referindo agora. Muito embora, né, tenha sido um fato, como eu disse anteriormente na primeira entrevista com você lá na rádio, que com relação à autoria a gente não tinha muitas dificuldades, né? E que eu acreditava até inicialmente na apresentação dele, muito embora ele não tenha apresentado, mas também sabia da possibilidade de fuga e também do potencial dos investigadores aqui da homicídio em localizar mais uma vez esse suspeito que aproveita, né, dessa conexão de criminosos com Minas e Rio de Janeiro, sobretudo aqui em Muré, que a gente está na divisa, para se homiziar lá no estado do Rio. Mas a polícia também, né, hoje tem uma estrutura tecnológica que nos permite localizar essas pessoas e trazer elas para a justiça aqui de Muriaé. Portanto, a gente sabe, né, que o Cauã Crudeli não volta mais, mas isso traz pelo menos um alento para a família, vendo que a justiça está sendo feita. Exatamente, Gilson. Nosso papel aqui enquanto Polícia Civil, Polícia Judiciária, é apurar os fatos como eles se deram, né, e de forma independente e imparcial, e levar esses fatos ao Ministério Público para que ele promova a ação penal perante a justiça aqui de Muriaé. E com a prisão desse suspeito, a gente acredita que fecha um ciclo para a família, né? Quando o retorno do ente querido não é possível. Mas a família sempre espera a responsabilização, conforme as leis, né, perante a justiça, e nesse ponto nós acreditamos que fizemos o nosso papel. Então tá aí, né? Caso solucionado, a DH deu a resposta em menos de 30 dias, dando essa resposta para a população de Muriaé a respeito desse homicídio ocorrido na Cachoeira do Rio Preto. Rapidamente, eu gostaria de tocar também nesse assunto que foi tão importante a participação da equipe da Delegacia de Homicídios, comandada pelo Dr. Gleidson. Foi o caso lá de São Fernando, o duplo latrocínio, em aqueles idosos foram terrivelmente, brutalmente assassinados. O senhor esteve no local, eu até dizia no programa ontem, uma cena terrível, não gosto nem de lembrar daquele dia, uma cena terrível, terrível, mas teve uma pena exemplar para esse que também agora é condenado a 39 anos de prisão. Exatamente, Gilson, realmente foi um caso que mexeu muito com a gente, dada a gravidade e a vulnerabilidade das vítimas, né? 2 idosos residentes em zona rural. A gente, como sempre, né, procurou fazer um trabalho bastante sério, alicerçado em provas contundentes, né? E ao final da investigação, a gente indiciou esse acusado, agora então condenado, né, por duplo latrocínio. Ficou apurado que ele teria, a partir da violência, né, subtraído a quantia de R$3.000 da vítima, né, senhor José Geraldo,
E a dona Corindina, ao presenciar aquelas agressões, acabou tendo sua vida ceifada como forma dele eliminar essa testemunha. Posteriormente, ele evadiu, né? Foi para a cidade de Nanuque. Lá, coincidentemente, foi preso pela Polícia Militar de lá, em virtude de um mandado já que ele tinha por outros crimes, né? E quando da promoção da ação penal e, consequentemente, condenação, a Justiça entendeu por condená-lo por duplo latrocínio a essa pena em regime fechado de 39 anos. Então, a dona Corindina seria, na verdade, uma forma de queima de arquivos, que a gente costuma dizer no linguajar da polícia. Exatamente, foi uma forma dele solapar essa prova. Para ele se livrar daquele crime, ele teria retirado a vida dela e por isso também foi condenado por duplo latrocínio, tanto com relação ao senhor José Geraldo quanto da dona Corindina. Bom, doutor Gleitos, a gente no mês de janeiro, né, tivemos aproximadamente 5 homicídios aqui na cidade. Relativamente todos, eu acho que já estão apurados, né? Algumas pessoas já foram presas. Um outro também que chamou a atenção foi o homicídio lá da Rua Santa Maria. Ali tem uma discussão se é Planalto, se é Safira, mas enfim, na Rua Santa Maria. E o doutor me dizia que nesse caso nós tivemos uma reviravolta. Não será registrado como homicídio, seria isso? Então, Gilson, inicialmente esses dois suspeitos foram capturados pela Polícia Militar, né? A Polícia Civil fez o flagrante dos dois, capturando inicialmente como homicídio. Só que quando o procedimento chegou aqui na delegacia, a gente começou a descortinar as circunstâncias, como se deram fatos, né? Tivemos acesso a conversas de WhatsApp, algumas quebras de sigilo, câmeras, né? A gente verificou que a vítima, o Marcelo, ele ficou em poder do casal de investigado entre 8 da manhã e 1h15 da tarde. E enquanto ele estava sob o julgo deles, esse casal estava armado, o ameaçando de morte e exigia a quantia de R$150 para liberar ele. E a todo tempo Marcelo pedindo dinheiro para sua genitora e pessoas próximas dizendo isso por meio de aplicativo do WhatsApp. Olha, eu preciso de R$150, senão eu vou morrer, eles não querem me liberar. Daí nós entendemos que na verdade o crime praticado ali se trata de uma extorsão mediante sequestro. Por quê? Quando nós temos restrição da liberdade da vítima, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, no caso aqui, ameaça de morte, né, utilizando arma de fogo. E, como condição para a liberação dessa vítima, a gente exige o pagamento de um preço, essa conduta ela se amolda ao artigo 159 do Código Penal, que é a extorsão mediante sequestro, que é uma das maiores penas que a gente tem no Código Penal brasileiro, que tem a pena de 24 a 30 anos, pois tem o resultado morte, né? E esse casal, na verdade, eles vão a júri popular quando se trata de o sequestro mediante a extorsão mediante sequestro? Então, Gilson, o inquérito foi finalizado hoje, está sendo remetido ao Ministério Público, né? Caso o Ministério Público endosse nosso entendimento nessa capitulação, ele não será levado a tribunal do júri e será julgado pelo juiz singular, pois extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio e não é um crime contra a vida. No caso, igual a gente tem o homicídio, que aí sim vai a júri popular. Portanto, está aí, né? A reviravolta, nesse caso, lá da Rua Santa Maria, onde o homem foi morto. Agora, o que equivale à vida, né? A pessoa matou a outra por causa de R$150. E a vítima ali, todo momento, pedindo, né, através do WhatsApp, segundo o delegado, para que alguém mandasse os R$150, a própria genitora, mas parece que ele já fazia isso outras vezes e acabou que não mandou o dinheiro. Exatamente, Gilson. O Marcelo, que é a vítima, já passava por um problema sério de uso de drogas, né? Então era recorrente esse pedido dele de dinheiro, né? E aí pensou-se, né, para aquelas pessoas que ele solicitou, que seria mais uma vez ele pedindo dinheiro e não teria maiores consequências, mas infelizmente esse casal de traficantes, né, que inclusive ostenta aí ser integrante de determinada facção, decidiram ceifar sua vida e filmaram a ação, né? A execução do crime foi filmada por um deles, certamente para prestar contas ao líder dessa organização e retirar a vida do Marcelo por conta desse valor de R$150. Doutor, na verdade, quem puxou o gatilho? Foi ele ou foi ela? Vocês podem passar essa informação? Então, Gilson, não é possível ainda passar essa informação, mas existe indício de participação de ambos.
Tá bom. Obrigado então ao Dr. Gleidson pela participação, sempre esclarecendo todos os fatos aqui da nossa cidade, sempre disponível aí para a equipe da Rádio Muriaé, para realmente trazer esse resultado que as pessoas esperam, a população espera da Polícia Civil, né? Então, casos aí solucionados, essa prisão de hoje, né, do Jonathan Gabriel, né, muito importante. Eu tenho certeza que muita gente está acompanhando aí a nossa live e está agradecendo à Polícia Civil por esse trabalho sério e competente que tem sido realizado aqui pela DH, principalmente pela DH, sem falar nas outras delegacias também. Nós tivemos um caso também de repercussão com a doutora Natália, a respeito de uma mulher de tráfico de crianças, que é a segunda vez que ela já é presa por esse mesmo crime. E se a gente for realmente fazer um balanço de todas as delegacias, a gente só tem que agradecer e parabenizar esse trabalho, e eu faço isso aqui na presença do Dr. Gleidson, em nome da DH. Obrigado, Gilson, né? A gente sabe que a Polícia Civil aqui em Muré, através das suas delegacias, tem desempenhado um trabalho de forma enérgica no combate à criminalidade, e fazemos isso com prazer, né? Porque a gente tem na polícia essa vocação de servir a população de bem, né? E de combater a criminalidade organizada, e nos encontramos sempre à disposição aqui, até mesmo, né, para eventuais denúncias, por aquele número que eu te passei, e buscando sempre, né, mesmo com as dificuldades impostas, né, trazer e de forma independente e imparcial a apuração criminal e levar essas pessoas a julgamento pela justiça. Obrigado então, Dr. Gleidson, pela participação, e convido a você que não segue ainda o nosso Instagram, siga o nosso Instagram e o nosso canal também no YouTube, porque tudo que acontece em Muriaé e toda a região, você fica sabendo primeiro através das nossas redes sociais. Uma ótima tarde a todos, bom final de semana, e já já a matéria completa no site radiomuriaé.com.br.